Olá, bem-vindos a essa segunda videoaula. Na videoaula anterior aprendemos como se cadastrar no sistema e como inscrever-se nos editais Aldir Blanc de Curitiba. Nesta videoaula estaremos falando de alguns itens para um melhor entendimento do objeto do edital 37, o edital de subsídio. Recapitulando, para acessar o edital, bastará entrarmos no site da Fundação Cultural de Curitiba.com.br. É fundamental uma leitura atenta da íntegra do edital de inscrição. As inscrições vão iniciar a partir das 9 horas do próximo sábado, dia 31/10. Além do edital, é possível ainda no site da Fundação Cultural acessar um banner com explicações da Lei Aldir Blanc. Nesse banner também é possível um atalho para acesso aos editais 37 e 38, respectivamente, aí, subsídio e o fomento, bem como uma relação de perguntas mais frequentes. Iniciamos com o objeto desse edital, ou seja, subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais em instituições que tiveram suas atividades interrompidas em razão da pandemia. Na sequência, no 2.1.1, há a definição dada pela lei de quais espaços podem usufruir deste edital. No item 2.1.1 há uma relação aí na sequência de aproximadamente 25 espaços. É interessante dar uma checada aí nessa relação, ok? Podem apresentar projetos para esse edital pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no município de Curitiba. Entretanto, a pessoa física ela tem que ser parte diretamente responsável por um espaço ou uma instituição. Isso porque a lei federal ela permite a inscrição de espaços constituídos e não constituídos. No caso de espaços constituídos, apresentar-se-á o CNPJ. Para espaços não constituídos, deve-se apresentar um CPF vinculado a esse espaço. Para selecionar uma faixa financeira das duas permitidas nesse edital, primeiramente você precisa saber se você se enquadra em espaço sem atendimento ao público, ou seja, aqueles de criação e de produção, como por exemplo empresas de produção e estúdios, ou como espaço com atendimento ao público. Nesse caso, distribuição cultural, como por exemplo museus, teatros, circos e etc. A partir da leitura desses dois itens, o 2.1.6 e o 2.1.7, você deverá optar por em qual deles você se enquadra. A partir desse enquadramento, você vai selecionar uma das faixas financeiras possíveis. Espaços que recebem público, até 12.000, e espaços que não recebem público, R$6.000. Lembrando que, em ambos os casos, é necessário comprovação. Aí no item 4.2 está a regra de quando que se inicia as inscrições, ou seja, a partir das 9 horas do dia 31 de outubro até as 12 horas do dia 6 de novembro. Iniciado as inscrições, essas deverão ser feitas diretamente no sistema Sisprofice, ou seja, em sic.cultura.pr.gov.br. Espera aí, Cláudio, mas você não falou lá em cima, fundaçãoculturaldecuritiba.com.br? Sim, em Fundação Cultural de Curitiba, você vai acessar o edital para ler. A partir do início das inscrições, você vai entrar no sistema para cadastrar e inscrever o seu projeto. Lá no sistema, onde você vai entrar com o seu login, você deverá selecionar uma aba chamada Solicitação de Auxílio. Ou seja, além de cadastrar o seu projeto,
você deverá selecionar esta aba Solicitação de Auxílio a partir do seu login no sistema. Basicamente, quando você acessar seu login, você terá acesso a esse menu, esse módulo, escrito Auxílio Emergencial Cultural Lei Aldir Blanc. Bastará clicar sobre ele e, na sequência, selecionar Auxílio Emergencial, Solicitação de Auxílio, Espaços Culturais. Feito isso, você estará cumprindo o item 4.5.1. No item 4.13, ele traz a documentação que, além do formulário, vocês deverão juntar ao seu projeto. Importantíssimo, faça um checklist dessa documentação para subir no sistema. Não esqueçam nenhuma delas, não deixem faltar nenhuma delas. Elas contam pontos no mérito. Faremos uma breve passagem por essa documentação e, havendo necessidade, eu farei algumas explicações aqui sobre elas. A primeira delas é a anexação na aba Documentos Complementares do currículo da pessoa física ou currículo da pessoa jurídica, de acordo com a personalidade que você está entrando. Lembrando que, no caso da pessoa jurídica que estiver lá no CNPJ, empresário individual, ou seja, apenas para os espaços constituídos, tá certo? Caso a pessoa tenha apenas da pessoa física o currículo, ela poderá acrescentar em nome da pessoa jurídica dela, tá bom? Então, recapitulando, eu entrei como pessoa jurídica, mas eu tenho um currículo gigante como pessoa física. Eu sou um empresário individual, eu vou subir o meu currículo de pessoa física para a minha empresa. Anexar uma autodeclaração na qual eu informo quando interrompi as minhas atividades e que estou cadastrado no CISPROFICE. O comprovante de homologação poderá se dar por um print do sistema. Quando você seleciona aquela aba do auxílio emergencial, ao final vai aparecer fulano de tal, CPF tal, está cadastrado. Um print dessa página você estará cumprindo essa comprovação de homologação, tá certo? Para a comprovação de critérios e pontuações, vamos lá. Comprovação do tempo de atividade, apresentar o CNPJ para as empresas constituídas, os espaços culturais e instituições que estejam constituídos. Aqueles que não são, bastará um recorte de jornal, folder, programa de espetáculos que tenha datas que possam servir de referência para comprovar tempo de atividade. Para a comprovação curricular, portfólio do espaço, referências visuais, fotográficas, enfim, qualquer forma que possa comprovar o currículo do espaço. Essa comprovação ela pode ainda ser disponibilizada em link. Eu tenho lá um folder meu gigantesco que envolve tudo. Eu tenho certificado, programa, recorde de jornais, isso é gigante. Eu posso deixar em um link disponível na internet para que seja acessado quando da análise de mérito. Para cumprimento da contrapartida social, bastará o preenchimento da aba Democratização de Acesso e Contrapartida Social, que consta lá no sistema essa aba, colocando exatamente isso, realização das atividades destinadas prioritariamente, etc. e tal, até a Fundação Cultural. Copia e cola. Com isso, já estará cumprindo a informação da contrapartida social. Para a comprovação da situação do espaço cultural da instituição, uma declaração simples, datada e assinada, informando se é próprio cedido, ou uma declaração datada e assinada, informando locais passados, caso seja itinerante, ou ainda, se for um espaço alugado, uma cópia do contrato de aluguel. Para a comprovação do consumo de energia elétrica, cópia da fatura da Copel, contendo o histórico
do primeiro trimestre de 2020. Havendo necessidade de acrescentar mais de uma fatura, sobem o documento lá na aba Documentos Complementares, tá certo? Importante, independente se é constituído ou não o espaço, a fatura a ser apresentada deverá ser aonde está o espaço. Cláudio, então eu posso apresentar a fatura da minha casa? Sim, se o espaço estiver com atividades na sua casa, ou o local for a sua casa, pode apresentar a fatura da sua casa. Para comprovação de postos de trabalho, declaração do proponente, datada e assinada informando quantos postos de trabalho, bem como cópia dos contratos de trabalho. Mas se eu não tiver contrato de trabalho, declaração dos profissionais quanto à veracidade da informação. Caso algum desses documentos tenha sido informado por link, os links deverão, é responsabilidade do proponente manter o link ativo até finalizado a avaliação do projeto. Outra coisa também importante é que a Fundação não manda e-mails. Portanto, a partir da inscrição, deverá o proponente acompanhar todas as fases diretamente com seu login e senha no Sisprofice, bem como as publicações no site da Fundação Cultural de Curitiba. No item 6, a relação de pessoas impedidas de participar desse edital. Basicamente, servidores do município, pessoas que têm seus quadros societários servidores do município, aqueles que se enquadrem no disposto do artigo 98 da Lei Orgânica, ou seja, filhos, marido, esposa, servidores, pessoas também com idade menor de 18 anos e integrantes da comissão do Fundo Municipal da Cultura. Uma nota importante sobre a pontuação, ela é aferida diretamente pelo sistema a partir de 5 notas dadas, onde a maior nota e a menor nota serão eliminadas, ou seja, o sistema vai juntar as 3 notas que restaram e automaticamente irá tirar a média aritmética destas notas. Lá no item 739 vocês poderão acompanhar os critérios de pontuações, como será adotado a análise de mérito dos projetos, tá certo? Outro item de suma importância, o 7.4. O edital dará um tempo de 5 dias a partir da convocação para a entrega da documentação. Alguns documentos podem levar mais tempo, ou seja, se recomenda, logo após o envio da inscrição, que juntem toda essa documentação do item 7.4 de acordo com o tipo de personalidade e deixem lá, aguardando. Assim que sair a convocação, vocês estarão com toda a documentação em mãos. Não deixem para a partir do edital de convocação, porque não vai dar tempo de juntar toda essa documentação. Inclusive, há um item no edital 7412 citando isso. Alguns documentos levam 72 horas, até 72 horas. Quando é a primeira vez se requisitando esse documento, ele provavelmente não ficará a tempo pronto para que você entregue para o edital de convocação. Conforme o item 8.1, basicamente são 5 abas que deverão ser preenchidas. Este será o seu projeto. Importante, somente é admitida a apresentação de um projeto e a aprovação de um projeto. Tá certo? Mas, Cláudio, se eu errar na apresentação, na inscrição, eu mandei um projeto e identifiquei que está faltando ou está errado alguma coisa. Bem, neste caso, você manda um segundo, pois nós vamos validar apenas este segundo projeto. O primeiro projeto automaticamente será inabilitado.
No item 8.3.1 consta quais os gastos vocês poderão lançar na planilha orçamentária. Lembrando que não é possível o lançamento de pagamento para equipe artística, para artistas neste edital, uma vez que ele é para manutenção da atividade cultural do espaço. Uma leitura atenta também no item 9, o 9.1, 9.2 e 9.3, está relacionado ao que inabilita e desclassifica um projeto. Importante dar uma leitura, fazer uma leitura atenta deste item. Por fim, mas não menos importante, no item 13.9, o subsídio só será concedido para a gestão responsável do espaço, sendo vedado o recebimento cumulativo. Ou seja, se há um CPF que tem mais de um projeto cultural que ele responde, ele somente poderá receber por um desses espaços. Por outro lado, se há um espaço que tem mais de um CPF respondendo, apenas um dos CPF poderá ser utilizado para inscrever o projeto. Vamos dar um exemplo. Supondo que eu fosse dono de 3 espaços, eu só posso pedir para um desses 3 espaços. Por outro lado, um novo exemplo. Supondo que eu sou sócio com outros 3 de um espaço. Apenas um dos nossos CPFs poderá inscrever o espaço. Este é o nosso e-mail para sanar dúvidas ou para outros esclarecimentos que vocês precisem.